Aí eu coloco uma situação para você. Vamos imaginar, estou dando um exemplo, né? Vamos imaginar que um destes colegas, ele vai até o chefe imediato, ele vai até o supervisor da sua área, da sua parte de trabalho ali, e diz assim: olha, fulano de tal está reclamando dos valores que são pagos para a gente fazer uma refeição, para a gente almoçar. Poderia dizer que essa pessoa traiu a sua confiança? Como é que você entende isso? Você está num grupo de colegas, de pessoas que trabalham com você e conversam coisas do dia a dia, os problemas, o defeito numa máquina, num componente, em alguma coisa, que fala sobre futebol, fala sobre religião e fala sobre os problemas de trabalho. Você coloca ali, então, certas situações e vai essa pessoa e diz: olha, o fulano de tal está reclamando. Eu repito a pergunta: essa pessoa, ela traiu a sua confiança ou não? Ou é natural? Ah, foi bom o que ele fez. Foi lá e disse que eu estava reclamando. Ou ele traiu a sua confiança? Eu acho que todo mundo há de convir que traiu a sua confiança. É uma conversa que você estava tendo ali com as pessoas que têm os mesmos problemas, que passam as mesmas dificuldades. Então, poderia dizer: esse colega foi lá e traiu a minha confiança. Agora eu vou colocar uma outra situação. Aí vamos imaginar que essa chefia, esse chefe, esse líder, esse supervisor, ele diz assim: não, eu preciso saber se isso é verdade. E ele chama um outro colega seu, que trabalha com você, e diz assim: olha, veio um colega de vocês aqui e disse que o fulano de tal está aí agitando, está aí reclamando dos valores que estão sendo pagos aí para vocês almoçarem, para vocês fazerem uma refeição. O que é que você tem a me dizer? E esse outro colega diz assim: olha, eu não sei de nada. Pergunta para ele lá. Não, mas eu preciso saber porque veio aqui uma denúncia e tal, eu preciso saber. Não, mas eu vou dar uma de Pôncio Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Eu pergunto para vocês: essa pessoa traiu a sua confiança ou essa pessoa não traiu a sua confiança? É difícil, né, irmãos? Não sei se você deve estar entendendo onde é que eu quero chegar, né? Porque às vezes, quando nós nos abstemos, às vezes, em muitas situações, nós usamos essa expressão bíblica, né? Lavamos as mãos. Será que nós não estamos também traindo a confiança de alguém? Essa versão aqui, a Almeida atualizada, ela diz que Judas, quando se aproxima de Jesus, o evangelista aqui, Mateus, ele diz assim: ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. O traidor tinha dado a eles um sinal. Então vamos dizer assim que o evangelista, ele já coloca uma situação a respeito de Judas. Judas, o traidor. Ele já define a situação de Judas, o traidor. E aí descreve então tudo aquilo que aconteceu. Judas vem, se aproxima do Senhor Jesus Cristo e ele diz: eu vou beijar. Aquele que eu beijar, vocês vão e prendam. É isso aí. Esse é o agitador. E o Senhor Jesus diz assim: amigo, o que você veio fazer aqui? O que é que você veio fazer aqui? E essa é uma outra história que eu já
trouxe algumas mensagens aqui a respeito disso, mas não é isso que eu quero falar. Então, irmãos, fica claro que a história, a tradição e a própria Escritura Sagrada, elas fazem uma definição a respeito da pessoa de Judas. Quem é Judas? Diz aqui o texto também, um dos 12. Um dos 12. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês aqui no começo da mensagem. Às vezes as pessoas que estão com você são aquelas que vão entregar você. São aquelas que, usando essa expressão bíblica, um deles talvez vai trair você, vai entregar você. E quando nós colocamos a situação bíblica, e se você perguntar, quem foi o traidor dos 12? A resposta será unânime, foi Judas. Tinham 2 Judas, né? Os Iscariotes, no caso. Então, quem foi o traidor foi Judas. A resposta será unânime. Mas eu pergunto, só Judas foi o traidor? Lógico que Judas foi aquele que armou toda a situação. Se vendeu, não é? Para os sacerdotes. É interessante aqui também que falam aqui os que vieram da parte dos sacerdotes e dos anciãos, porque o governo romano tinha lavado as mãos. Olha, esse tal de Cristo aí que vocês estão falando, nós não vemos problema nele não. Existem tantos bandidos aí, esse aí nós não vemos problema. Ele é mais um que vem e arrebata pessoas, arrebanha pessoas, pessoas o acompanham, e é mais um que traz uma mensagem diferente. Irmãos, naquela época, além de Jesus, muitas pessoas traziam mensagens, traziam novos caminhos, traziam coisas que iriam acontecer. Isso em todas as épocas ocorreu. E na visão de muitos, Cristo era mais um que ia pregar, mais um que ia anunciar coisas, no caso do Cristo, o reino de Deus implantado, tal, e com o tempo iria passar. Tantas coisas você já ouviu, religiões, seitas, que já nem existem mais. A mensagem desses caras já ficou ultrapassada, já passou. Não é? Quantos grupos, às vezes, grupos musicais, trouxeram uma mensagem revolucionária e por décadas, às vezes, chacoalhou e arrastou multidões, mas passou. Você perguntar para algumas pessoas, hoje ninguém sabe mais quem são esses grupos. Quem sabe líderes que passaram pregando mensagens revolucionárias, hoje as pessoas nem sabem quem é, e ficam algumas das religiões que são as maiores religiões no mundo de hoje. Então aqui quem se levanta contra o Cristo são os sacerdotes e os anciãos. E isso é grave, né, irmãos? Porque eram aqueles que carregavam os rolos da lei, que era a Bíblia que tinha naquela época, eram os escritos que tinha naquela época, a lei e os profetas. E eles seguiam aqueles preceitos, aquelas orientações divinas, diga-se de passagem, criam nas predições proféticas que falavam a respeito de um Cristo, mas quando olham para a figura do Cristo e são confrontados com o seu legalismo barato, aquilo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por isso que muitas vezes Cristo falou, esses aí são como sepulcros caiados, sepulcros pintados de branco, um sepulcro bonito e guarda o que dentro da sua caixa lá? Morte. Um corpo que fica durante alguns anos enterrado, ele vai se deteriorando. Se alguém morre aí no meio do mato e ninguém descobre, em alguns dias o corpo fica putrefado, cheira mal, os urubus vêm comer e aquilo se torna uma carniça. Esse é o resultado final do nosso corpo físico, né? Então é interessante que esses homens que
detinham a lei, que deveriam praticar a palavra, colocar em prática a palavra, são aqueles que se levantam e apontam o Cristo. Esse aí não pode ser. Não é possível. Esse aí não pode ser o prometido, conforme os profetas descrevem.